Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esperando a doutora Amanda entrar. Oi, Olá, tudo bom? tudo e você? Tudo bem também, tudo bem aqui por Natal. E aí, por André? Amanda? Oi, Ai, peraí que voltou. você travou pra mim. Voltou, Eu agora tô... voltou. Você que tinha travado pra mim também, tava ecoando a sua fala. Mas agora voltou. Você tá bem? Tô bem, tô bem, com saúde, eu acho que isso que importa. Sim, nossa, ter saúde nesses momentos que a gente tá vivendo é... É imprescindível. Doutora Tayla, É, eu tô vendo ela aqui, vou mandar um oi pra ela. a doutora Érica, ela é membro da nossa comissão aqui em Santo André. Ô, coisa boa, muita gente tá entrando. Que bom. Eu quero lhe agradecer pelo convite, dizer que é uma grande Ah, honra poder a gente poder fazer essa conexão entre o Rio Grande do Norte e São Paulo. sim. Eu acho que se a pandemia nos trouxe uma coisa boa, foi a gente conseguir fazer essa troca à distância e a gente conseguir estreitar esses laços. Fiquei muito Não, feliz com o seu convite. eu que agradeço a doutora ter aceito. A doutora é tão estrela das lives, né, no Instagram e ter aceito fazer a live aqui no Instagram da nossa comissão. E com certeza, eu acho que se não tivesse, a gente não estivesse vivendo esse momento, talvez não teríamos unido tanto, todas, né? Também Porque acho. fiz com a doutora Bárbara de Minas. Ah, ela é ótima, adoro Bárbara. Sim, a doutora Márcia de Mogi. Então, a gente estamos nos conectando o Brasil inteiro. O Brasil todo. O Brasil É, inteiro, inteiro, inteiro. E eu fico muito feliz porque é uma boa oportunidade da gente conhecer o trabalho de cada um. sim, sim. E é uma honra maior ainda para a gente recebê-la no lançamento do seu livro, né? Pois é, casou de nossa live. Quando a gente tava conversando, não foi? Eu fazia, mas espera aí que talvez o livro saia. E aí o livro saiu. E para mim é uma grande alegria poder falar pro mestrado. Isabela, você travou para mim. Doutora Amanda? Isabela? Você travou? Voltou? Pode tirar o doutora, pelo amor Voltou? de Deus. Não precisa, Voltou? não. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Para mim é uma grande alegria falar do livro, porque ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Tive que atualizá-lo, porque enquanto eu pesquisava, o protocolo de Madrid ainda não estava em vigor aqui no Brasil. Então, toda a minha pesquisa foi voltada para o IC, e para o livro eu precisei realmente fazer essa atualização, porque para quem trabalha na parte de PI mesmo, do registro de marca, é uma grande evolução, é uma coisa muito boa que esse protocolo veio para unificar tudo e deixar tudo muito mais fácil, né? Principalmente para quem tem um registro da sua marca no Brasil e fora dele. Então, não tem só isso, né? Tem mais coisa. Vou soltar alguns spoilerzinhos para vocês do que é que vocês podem encontrar no livro. Deixa eu saudar o Elkins, que é da comissão daqui. Ele entrou aqui para prestigiar a live.
E aí eu vou falar um pouquinho, se você me permitir, sobre a obra. Fica à vontade. Eu começo sempre, praticamente em todas as minhas pesquisas de Fashion Law, eu começo sempre com a história da moda, né? Então, agora eu dei um arcabouço muito maior na parte da sociologia, da filosofia, das questões econômicas. Trabalhei com alguns filósofos e alguns teóricos, tanto do direito quanto da moda. Depois eu entrei na parte do Fashion Law, propriamente dito. Eu trouxe alguns princípios do direito norte-americano, que a gente não usa muito aqui e é pouco explorado, né? Tem o knocking off, que é o bater fora, que eu digo que é o principal quando a gente fala de contrafação de marca, né? Que você tem que descobrir quem foi o primeiro que fez, quem foi o primeiro que registrou aquele produto, como seja desenho industrial, seja patente, e quem copiou tem que tirar o seu produto, né? E aí depois eu entro na parte da propriedade industrial mesmo, da parte da proteção das marcas e análise constitucional também desses assuntos, desses temas. Que é uma delícia, né? Propriedade industrial. Você sabe que eu sempre comento, assim, que durante a faculdade, assim, eu acredito que muita gente não é fã de direito empresarial, né? Então mesmo. Eu digo porque eu sou professora de empresarial. E quando chega na parte de direito autoral e propriedade industrial, já, se eu não me engano, é no final do terceiro ano, começo do quarto ano, né? A doutora me corrija se eu estiver errado. E as pessoas já não aguentam mais o direito empresarial. E na época da faculdade eu não era muito, assim, fã. E aí depois fui estudar sobre e me apaixonei. Não tem como não se apaixonar por essa área, né, doutora? Não tem. Uma coisa interessante nesse ponto porque eu defendi meu TCC um ano antes de me formar. E eu não tinha pago empresarial ainda. Na minha faculdade era nos dois últimos períodos. E aí eu olhava para minha orientadora e eu fazia, como é que eu vou escrever sobre direito empresarial sem nunca ter estudado na vida? E ela me deu vários livros e eu me apaixonei com as minhas pesquisas que eu fiz durante a época do TCC. E aí eu não larguei mais. Foi uma coisa meio que pra vida. E eu não sei como que é em São Paulo, mas aqui alguns professores eles passam assim por cima da propriedade industrial. Eles não, eu digo que eles não dão o devido valor, mas talvez seja por questões de falta de prática, enfim, ou questões de tempo, de cronograma, né? Eu faço o contrário, eu praticamente dedico uma unidade só para propriedade industrial. E aí eu acho que os alunos ganham. Vou apresentar a doutora, né? Porque a gente está aqui batendo papo, falando. Pois é. A doutora Amanda, ela é presidente da Comissão de Direito da Moda de Natal. E vários outros títulos dentro da OAB, né, doutora? Sim, exatamente. Alguns. Ela é mestre também em Direito, né? Ela falou, não ganhou mesmo, pode ter certeza. Do direito, da propriedade intelectual. E a doutora também escreve para a Latam, certo? Isso, exatamente. É um portal da América Latina que fala sobre moda e sustentabilidade. E eu já mandei alguns artigos para eles. Estou até devendo um que eu ainda não consegui finalizar, mas que eu acho que até o final dessa semana deve estar saindo. E foi um convite que eu fiquei muito feliz quando eu recebi, porque é uma responsabilidade muito grande você representar seu país fora dele, né? Sim. E eu fiz, não, mas eu acho que a vida é feita de desafios, e se esse desafio chegou é porque eu tenho, né, como supri-lo, por assim dizer. Sim, com certeza, com certeza. Tá lançando o livro agora, vai ter o congresso agora final de agosto, começo de setembro. Aí a doutora também fala um pouquinho do congresso. Vou falar. Para convidar o pessoal a participar. Todo mundo está super convidado para o evento. Ele sempre aconteceu presencialmente, mas esse ano a gente precisou inovar devido ao Covid.
tendo em vista que é impossível aglomerar, ainda que tudo volte ao normal, a gente não teria como fazer o evento presencial, porque a gente não tem uma vacina, aglomerar é um risco, enfim. E aí é bom, porque todo mundo vai poder participar. Inclusive, está aberto o edital para submissão de artigos e resumos. Se a gente conseguir um número X, a gente vai conseguir lançar um livro com esses artigos. Então, vai sair uma obra coletiva muito maravilhosa, se Deus quiser. Então, deem uma olhadinha no site da OABRN e vocês podem encontrar tanto a inscrição quanto o edital. Ana Úrsula, vou mandar um beijo para a Manu e a Ana Úrsula lá do Ceará. A Ana Úrsula está dizendo que finalmente vou participar. Exatamente. Esse ano a gente trouxe uma extensa programação, né? Não, e palestrantes maravilhosos, né, doutora? Exatamente. Pessoas que eu sou fã. E conta um pouquinho, eu sei que o tema não é esse não é o tema da live, mas que vem gente de fora também, né? Isso é muito legal. Vem gente de fora. Tem palestrantes do Peru, Colômbia e Chile. E nas nossas mesas, né, nas nossas bancas de trabalho, nós temos Chile, Colômbia, Peru, Espanha e... Ih, meu Deus, eu tô esquecendo algum país, meu Deus, e Brasil. Se eu tiver esquecido de algum, depois eu corrijo. Mas, enfim, é um evento que ele cresceu e foi muito... E está sendo muito boa, as inscrições são limitadas. Eu acho que está pertinho de esgotar, inclusive. Enfim, então quem não se inscreveu ainda corre para se inscrever que dá tempo. Vai ser 31 de agosto a 5 de setembro. Isso aí. Tá vendo? Eu lembrei do primeira data. Sim, eu vou estar na abertura falando sobre novas tecnologias. Em breve vocês vão descobrir o tema da minha palestra. Não posso soltar spoiler ainda. Doutora, fique à vontade, a live é sua. Se sinta à vontade. Aqui a OAB de Santo André é feita por advogados que amam muito o que fazem. A doutora Andréia Tartucci, nossa presidente, ela apoiou a comissão desde o primeiro dia que eu fui conversar com ela. Então, assim, se sinta à vontade, a casa é sua. Coisa boa. Então, já que você passou o microfone para mim, eu vou falar um pouquinho do meu livro. Eu sempre tenho um roteirinho quando eu vou falar a respeito dele. E eu sempre começo fazendo alguns questionamentos, algumas indagações, né? Porque muita gente não sabe o que é o Fashion Law, como é que a gente consegue relacionar com o direito, né? Então a moda ela foi crescendo, né? Mas isso não significa que o seu crescimento ele está atrelado justamente ao surgimento do Fashion Law, né? Porque se a gente for pensar em marcas, elas surgiram lá nas primeiras corporações de ofício, né? Só em 1883 a gente teve a primeira convenção, que foi a Convenção Unionista de Paris, que alguns países se tornaram signatários dela, e inclusive o Brasil, mas o Brasil ele só se tornou signatário depois da terceira mudança, né, da terceira edição, né, nos países, que foi em 1975, através de um decreto, e ela só se transformou em uma lei especificamente que protege a propriedade industrial em 1996 com a Lei de Propriedade Industrial. Eu digo muito que se a gente fizer uma análise comparativa entre a Convenção Unionista de Paris e a Lei de Propriedade Industrial, é praticamente a mesma coisa. A gente não tem muita diferença. E aí, é a partir daí que eu digo muito que a gente tem essa proteção jurídica internacional. Seja para marca, seja para patente, para desenho industrial e a própria indicação geográfica que eu vi. Inclusive, ontem que vocês falaram do bordado de caicó na reunião de vocês, não foi? Isso! A gente falou, a gente comentou. Exatamente. Bordado de Caicó é uma cidade, um município aqui do Rio Grande do Norte. Então, eu fiquei muito feliz, só para a gente fazer um parêntese, porque eu sempre dizia que eu achava um absurdo o bordado não ter AIG ainda. Então, quando saiu 23 de junho, eu fiquei super feliz, porque sempre que eu ia falar de IPI, eu falava,
um absurdo não ter o bordado de cachecol não ter RG, e agora eu não posso mais falar isso, na verdade. Mas voltando um pouquinho para o que a gente estava falando, a gente percebe que a indústria da moda ela é uma das mais rentáveis no mundo e a gente não tem como dizer que ela não tem esse viés, essa importância desse viés econômico. Outro problema atrelado muito, que eu, né, no começo eu sempre questiono, é em relação à questão da contrafação, né? Contrafação da marca, né? E a gente atrela muito isso à sociologia, porque a gente diz muito que a pessoa não compra o produto, mas a pessoa compra aquela marca. Às vezes o produto pode ser horrível, pode ser péssimo, mas você tá lá com a marca top das galáxias, isso significa que você está ali, né, sendo parte de algum grupo, porque a sociologia ela explica isso. Se a gente partir da teoria do fato social de Emily Durkheim, por exemplo, ele diz justamente isso, aqueles grupos sociais. Então, quando a gente fala de contrafação e a gente faz essa ligação com esse viés sociológico, muita gente compra esse produto falsificado para entrar naquele grupo. Então, essa teoria explica o porquê disso. E nas minhas primeiras pesquisas, eu li uma reportagem com uma chinesa. E aí ela disse que só compra produto falsificado porque chega numa reunião, coloca a bolsa da Dior em cima e todo mundo olha diferente para ela. E as pessoas não sabem que aquele produto é falsificado, mas aquela marca impõe a ela um status, aquele status daquele luxo, né? E isso tem um grande problema, porque é uma violação de propriedade industrial, é uma violação da marca. Então, quando a gente fala disso, é impossível nós não conseguirmos relacionar. Deixa eu só parar aqui para mandar um oi para minha tia que entrou, para a doutora Carmen, para a doutora Bruna, Dudu, Igor, Felipe, todo mundo que entrou aqui. Vou deixar o meu oi aqui para vocês. Então, tudo isso a gente consegue relacionar, tá? Esse era um ponto inicial. Outro ponto importante que eu trago e eu abordo é o chamado de trendsetter, que é o chamado caçador de tendência. É aquele responsável por viajar ao mundo e saber o que as pessoas vão querer consumir na próxima estação. E aí, todas as criações elas são voltadas para determinada época, para determinado período, e isso reflete o que é que aquela marca ela vai ter, né? Isso daí é um ponto inegável. E quando a gente fala desses trendsetters, tem um ciclo que a gente chama de ciclo da moda, que eu descobri nas minhas pesquisas, que eu achei isso muito sensacional, porque você consegue ligar o fashion law em cada um desses pontos. Então, os trendsetters, quando eles procuram essas tendências, eles fazem parte do primeiro ciclo, né? Que é o chamado introdução de um estilo. E aí é o momento que eles pesquisam, é o momento que eles apresentam os desenhos, é o momento que eles escolhem os tecidos, e é toda aquela fase de teste, né? Minha vice-presidenta acabou de entrar, Mônica, bem-vinda. Para Mônica. E é justamente nesse momento e aí a gente já começa a ter a proteção da criação, né? Da tutela daquele design, daquele design de moda, né? Que a gente tem duas hipóteses, duas possibilidades, né? Se ele for contratado da empresa, a criação vai ser da empresa. E se ele for um freelancer, a criação ela vai ser dele. Muitas vezes ele assina, não sei se quem está aqui ainda, mas ele assina para uma marca aqui. Então, sempre que vai a propaganda, vai assinada por ele. Então, a gente tem esse primeiro tipo de proteção. E aí, eu acho que todo mundo que está vendo já assistiu o bom e velho red carpet é verdade, Mônica de Santo André. Legal! É verdade. Esse segundo ponto, que a gente chama de aumento da popularidade, é quando os famosos desfilam nos red carpets, né?
Eu lembro quando eu estava me formando, todo mundo parava para assistir as premiações, para olhar os vestidos, para copiar, para usar na formatura tudo igual, né? Sim. Então, hoje, esse papel, ele é muito da digital influencer, né? Que faz com que tenha esse pico, né? Tem toda essa questão de responsabilidade porque é um teste para saber aquele produto, aquela roupa, aquele sapato, aquela joia vai fazer sucesso ou não. O pico da popularidade é quando tá todo mundo louco para comprar aquele produto, tá todo mundo assim super empolgado. Vou dar um exemplo. As personagens de Giovanna Antonelli e Carminha nas novelas. Se a gente pegar o exemplo das duas, o Yuri foi meu aluno. Se a gente pegar o exemplo das duas, por exemplo, você com certeza vai lembrar que na época de Carminha, Michael Kors colocou uma loja aqui no Brasil. E no ano que ele colocou a loja aqui, a marca dele foi a mais falsificada do mundo, porque todo mundo queria usar o quê? A bolsa de Carminha. Na época de Giovanna Antonelli, o cinto, época de Jade, tudo isso faz com que tenha um aumento muito grande da popularidade de determinado produto. Então a gente chega no pico. Aí acaba a novela, né? Ou acaba a estação. Todo mundo já quer saber da próxima. Ninguém quer mais saber do que era da moda passada. E a gente começa a entrar no... Doutora, deixa eu Como? só. Você falou da Giovanna Antonelli, lembrei. E se eu não me engano, naquela novela que ela era delegada, lembra? Delegada Esmalte os azul. cintos. E dos cintos e do Ela esmalte lançou. azul dela, porque era da marca da Giovanna Antonelli mesmo, né? Todo Eu mundo comprei queria esse aquele esmalte, esmalte azul. inclusive. Todo mundo queria o esmalte azul da Giovanna Antonelli, né? Exatamente. Então, essa parte de apelativa, né? De fazer com que as pessoas queiram, que as pessoas comprem, a gente tem um pico de popularidade. O declínio, vamos lá, acabou a novela, acabou a estação, ninguém quer mais saber daquilo dali. Então começa a declinar o interesse por aquela marca, né? Ou por aquele produto. E por fim, a rejeição do estilo ou obsolência é a boa e velha promoção, que é o que todo mundo gosta, né? 50% de desconto, queima de estoque, e aí começa esse ciclo novamente, né? Então a gente consegue encontrar aí o quê? A gente consegue encontrar aí a proteção da criação, a gente consegue encontrar o direito do consumidor, a gente consegue encontrar a parte de proteção da marca, ou seja, tudo dentro desse ciclo ele se relaciona com essa indústria da moda. Então, assim, eu comecei a falar no meu trabalho, né? Quando a gente fala de fashion law, a gente traz essa reunião entre o direito e a moda. E aqui eu trouxe. Não foi? Voltou. Isabela, tá me ouvindo? Oi. Pronto, voltei. Então, quando a gente fala do Fashion Law, a gente tem esse novo ramo jurídico, né? Porque ele faz parte do direito contemporâneo, mas a gente tem a proteção na seara intelectual, industrial, autoral, empresarial, constitucional, ambiental, consumerista, de absolutamente tudo. E é bom a gente também fazer uma diferenciação em dois quesitos: trademark, trade dress. Né? Eu lembro quando eu comecei a pesquisar, não tinha muita tradução e eu meio que ia fazendo as minhas e não tinha muito material. E aí eu fazia, meu Deus, como é que vai ser isso? E aí quando a gente fala de trademark, é aquela marca registrada mesmo. E tem uma classificação, até de marca forte para marca fraca. Então, tudo isso influencia até para o sucesso da sua marca. Por exemplo, eu não posso ter um nome genérico. Por exemplo, jeans. Isso daí é uma marca fraca. Mas se eu colocar jeans da Isabela, eu já tenho uma marca um pouco mais forte. Quando a gente fala de trade dress, é todo aquele conjunto imagem, né? Muita gente fala do caso das modelos, Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Então tá. Então tá.
Todo mundo fala do caso das modelos, né? Do caso da Monange, mas eu vou um pouco mais além. Eu digo muito que o trade dress, se a gente tá no shopping, é a compra que a gente tem com aquela marca e a experiência que a gente tem quando a gente olha para aquela marca e principalmente se a gente está falando de mercado de luxo. Por quê? Se a gente for para uma loja da Louis Vuitton aqui no Brasil, ela vai ter que ter o mesmo padrão em Paris, na Itália, nos Estados Unidos, na Argentina, porque a experiência ela precisa ser a mesma. Então, sempre que você olha para aquele conjunto imagem, não necessariamente só, a gente fala só de um frasco de perfume, mas a gente fala desse contexto como um todo. Nas partes dos princípios, a gente tem um princípio de contrafação e a gente tem um princípio do knocking off que a gente estava falando no comecinho, mas eu não vou nem repetir porque a gente já tinha pincelado no começo. E a gente chega nos chamados documentos internacionais, né? Que é o coração do meu livro. E, e qualquer coisa vocês podem perguntar, por favor. Porque eu não me sinto no monólogo. Ai, eu tô aqui, nossa, eu tô até fazendo umas anotações do que você tá falando. Pra mim tá sendo uma aula, tá muito gostoso. Ai, que bom, que bom. E aí a gente chega nos nossos documentos internacionais. O primeiro, que foi a Convenção Unionista de Paris, que ele trouxe essa relevância, dessa vez internacional, para essa proteção das marcas, né? Se a gente tratar do artigo 6º, 3, porque a numeração da legislação parisiense é toda diferente, né? Eles colocam umas terminologias bem próprias da língua, né? Ele diz o seguinte, na própria lei de propriedade industrial tem exatamente a mesma coisa. Que uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países, inclusive o país de origem. Ou seja, se você... Vamos supor que nós somos um país Amanda, país Isabela. Ambos os países, eles são signatários da convenção. E aí eu entro com o meu registro de marca no Brasil, eu falo, mas eu quero registrar minha marca no país Isabela, porque a Isabela agora, eu quero colocar uma loja lá. Então, eu entro com um pedido com base na convenção, dizendo que ambos são unionistas e que, né, teve o depósito, teve aceitação. Você pode entrar com um pedido com base nessa convenção. Quando a gente passa para entender um pouquinho mais sobre o acordo e o protocolo de Madrid, porque não é só antes do protocolo, que é o que hoje a gente tem como vigência aqui, a gente teve o acordo, só que o acordo ele teve assim, uma série de problemas. O acordo ele tinha uma restrição de língua, ele tinha uma restrição de prazo, ele tinha, porque assim, por exemplo, só podia francês, não podia outra língua. O prazo de vigência da marca era de 20 anos, era muito longo, ele ultrapassava até o da própria convenção. E eles não tiveram muita aceitação dos países, né? E aí o que eles fizeram? Não tem como a gente continuar com o acordo, porque o acordo ele vai nos trazer uma série de problemas. O Brasil até, na época, ele seguiu por um tempo, ele chegou a internalizar o acordo, só que ele foi denunciado, porque dentro do documento ele podia ser denunciado por algum motivo de choque de normas. No caso do Brasil, aconteceu isso. E aí a gente chegou no protocolo, né? Por exemplo, no acordo, era necessário o que a gente chama de exigência do registro nacional. Ou seja, você entrava no órgão competente, como o INPI de cada país, pedia o registro, você só podia entrar com um pedido internacional, com base no protocolo em outro país, se você tivesse o registro deferido. Com o protocolo, isso já mudou. Basta você pedir. Requereu lá o registro da marca, você já pode entrar com um pedido internacional. Você deposita no Bureau Internacional, que é o que a gente chama de escritório internacional, e aí ele sai, né, difundindo pelos outros países. Esse pedido, claro, que os outros países também precisam ser signatários dessa comissão. Eles alteraram a questão da língua, por exemplo, eles passaram a admitir inglês e francês, hoje eles já admitem espanhol,
E a vigência da marca, que era de 20 anos, passou para 10. Então, ele trouxe uma série de benefícios, né? Então, mostrando mais uma vez essa necessidade dessa proteção internacional das marcas, né? Dentro do direito marcário. Ah, eu disse que falava do direito marcário e não falei. Porque muita gente só fala direito de marca, direito de marca, direito de marca. Mas eu aprendi com Denis Borges Barbosa que o nome correto, quando a gente fala direito de marca, se chama direito marcário. Para ele é o nome técnico mais correto para a gente falar de direito das marcas. E eu acho esse nome chique demais, eu não vou mentir, não. Acho bonito. É bonito mesmo, fica mais elegante, não né? é? Falar direito de marcas, por exemplo. Direito marcário fica uma Concordo. coisa mais, né? Mais chique, exatamente. Outro ponto que eu destaco na parte do direito internacional é a importância da OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio. Todas as rodadas da OMC, exceto a última, era o quê? Comércio, aquela coisa assim, né? Tarifa, porque começou como GATT, né? E mudou, né? Na rodada do Uruguai, que ainda não acabou, eles inseriram o quê? A propriedade intelectual. Então, isso alçou um novo patamar, na verdade, porque antes havia uma grande restrição, né? Porque era só política aduaneira, pronto, acabou, né? Um beijo e tchau. E aí vem o TRIPS, que é um outro documento internacional muito importante, que ele passou a trazer e estabelecer paradigmas internacionais relacionados a essa proteção da propriedade intelectual, marcas, patentes, enfim. E a própria criação da OMPI também, ou WIPO, se a gente for falar da sigla em inglês, que aí protege também toda a questão da arte, da literatura, da ciência. E aí você pode estar se perguntando, ela falou do protocolo de Madrid, ela falou das coisas boas, mas o que é que trouxe para o nosso país, né? O que é que o protocolo ele nos trouxe? Bom, ele trouxe uma série de coisas boas e maravilhosas para o INPI, que ele ficou 2 anos se reestruturando. Em 2017, me lembro como se fosse hoje, eu estava para entrar em sala de aula, e eu li uma notícia dizendo que o protocolo de Madrid, o INPI, estava se estruturando para conseguir cumprir. Eu lembro que na época eu mandei uma mensagem para o meu orientador super feliz, porque era meu objeto de estudo, né? E ele, não, vamos ver como é que a gente vai encontrar, enfim, um ponto para a gente unir. E aí eu fiz, vamos lá. E aí eu comprei alguns livros, na época tinham muitos livros na promoção sobre o protocolo. E eu fazia, eu não estou acreditando nisso, né? E acho que é Deus, né? E eu comprei vários livros e eu me debrucei sobre o protocolo. Só que o protocolo ele não tinha vigência. Então era só o e se. Com o advento do protocolo, o que é que mudou? Quando a gente entra com um pedido de registro de marca, a gente tem lá a classificaçãozinha de início e a gente escolhe qual é a classificação que aquela marca que você está registrando ela vai se relacionar. E aí, deixa eu só dar um oi aqui. Tô vendo que Vitor entrou, docentes livres, que são os meus professores também, Carol, Pedro Borba, que é meu colega de Nassau, todo mundo entrando aqui. E aí, vamos lá. Quando a gente entra para fazer esse registro, a gente escolhe a classe que mais se adequa com aquela marca. E a gente sabe que a gente só pode escolher uma. Só que com a Convenção Leonista de Paris, abriu-se a possibilidade do que a gente chama de sistema multiclasses. Ou seja, você pode escolher, claro que não infinito, né? Pelo amor de Deus, mas você pode escolher mais de uma classe no momento daquele registro. Quando a gente entra normalmente com esse pedido, o que é que acontece? A gente paga uma guia no começo, uma guia no final. Guia única, se você for dar entrada nesse pedido de registro internacional. O prazo também mudou, né? O prazo de registro ele tinha 18 meses, passou a 12, e você pode fazer um pedido de registro no Brasil e falar, quero, utilizando o protocolo de Madrid, o registro internacional em tal país. Isso é bom, é ótimo, é maravilhoso, porque a gente já viu que no protocolo basta o pedido. Bastou o pedido, tá tudo certo. Se fosse um acordo, não. Tem que esperar o fim
do registro. Então, isso foi uma coisa boa, porque você pode conseguir o registro em outros países simultaneamente com o Brasil, porém a gente tem que ter cuidado em um ponto. Doutora, eu tenho uma dúvida, posso? Tá, pode sim. Por exemplo, a doutora falou que agora o registro pode ser só com o pedido da entrada daqui, né? O pedido lá fora. Isso. Se caso o pedido interno aqui no Brasil for indeferido, Isso é o que eu ia falar. O externo fica vinculado ao interno, não? Fica. Todos os outros pedidos que ocorrerem após esse pedido inicial, automaticamente eles também vão acabar, porque eles vinculam com o principal. Tá? Existe essa vinculação. Então, se ele for deferido, ótimo, beleza, não tem problema. Mas, se ele for indeferido, todos os outros também restarão prejudicados, certo? E aí, esses são os pontos positivos que a gente traz do protocolo. Mas eu quero falar um pouquinho mais ainda sobre a parte do GATT, né? Que depois se transformou em OMC. Que eu só dei uma pinceladinha. E o GATT, ele veio justamente para trazer esses debates sobre a propriedade intelectual, né? Inclusive, rodada tem o que a gente chama de valorização ou reivindicação desses países mais pobres ou países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, em detrimento dos mais ricos. Então, essas rodadas, elas vieram justamente para tentar unificar essas questões econômicas. Tem um autor que eu trabalhei na minha obra que se chama Tiago Paluma, que ele trabalha muito bem com essa parte de GATS e essa parte econômica de como que um país ele vai conseguir, em desenvolvimento ou subdesenvolvido, ele vai conseguir ter mais dinheiro ou mais fomento em relação à questão dessas inovações tecnológicas, tá? Uma crítica também que eu trouxe na minha obra, só quero falar na minha dissertação, foi a ausência de tradição de proteção intelectual nos países em desenvolvimento, né? Então, isso muitas das vezes gera um grande empecilho para que essas rodadas de negociação ou para que até as tecnologias elas aumentem, né? Porque se a gente for analisar, principalmente quando a gente fala de OMC e das rodadas, o TRIPS ele só foi inserido na rodada do Uruguai que começou em 96. Então, até então, a gente não tinha muita difusão e muita discussão de como que poderia ter uma questão mais igualitária e mais paritária em relação a esses países. Enfim, eu trago também na minha obra a proteção dada pelo texto constitucional. Então, se a gente fizer uma análise de constituições anteriores, até tinha o termo lá propriedade, mas não tinha como veio no inciso 29 do artigo 5º, porque ele trouxe de forma específica a proteção da propriedade industrial, de uma forma muito mais ampla do que foi tratado em textos constitucionais anteriores. Por quê? Porque passou a ter o chamado desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico, a exploração do criador, a questão de propiciar o social do país, a questão do favorecimento do desenvolvimento tecnológico e econômico também. Tudo isso em um só inciso do artigo 5º, né? Bem como veio para corroborar e assim, influenciar tanto a lei de propriedade industrial quanto a lei de direito autoral, toda a questão de transmissibilidade de herdeiros, quando a gente fala de direito autoral, a questão da patrimonialidade, quase que não sai, a existência dos danos morais, ou seja, fiz o meu livrinho, né? E aí começaram a me citar sem me dar o devido crédito. É plágio, não pode, é uma violação do direito autoral. Vamos trazer esse exemplo para o mundo da moda. Se a gente tem uma estampa desenvolvida, por exemplo, existem algumas teses de defesa que vai depender muito do seu cliente. Então, vamos lá. Você pode simplesmente falar que, se você está falando de um tecido, pronto, minha blusa é estampada. Né?
Dependendo da situação do seu cliente, você pode dizer assim, ah, mas espera aí, isso aqui é matéria-prima, isso aqui é tudo tecido. Então, até a arte que você imprimiu é tecido. Então, você não tem a proteção do direito autoral. Eu já usei isso uma vez e deu certo. Mas tem gente que vai dizer... Mas tem gente que vai dizer o seguinte, ah, não, mas é uma arte que foi desenvolvida, uma estampa específica que foi desenvolvida, tá naquela zona cinzenta que Giacheta fala muito na obra dele, né, que é da zona cinzenta da proteção, se vai ser pelo direito autoral ou pelo direito ou pela propriedade industrial. E aí ele diz, não, se for uma estampa vai ser protegida pelo direito autoral, mas se for só uma calça jeans vai ser protegida pela propriedade industrial, não é verdade? Então, quando a gente tem esse entendimento constitucional, que a gente coloca isso tudo no arcabouço constitucional, então a gente consegue observar que todos esses assuntos relacionados à propriedade industrial e direito autoral, eles são direitos que são protegidos constitucionalmente e que justificam, inclusive, e alicerçam para a criação de um ramo específico como o Fashion Law. Porque se a gente não tivesse qualquer tipo de previsão constitucional a respeito, seria muito mais difícil. Mas o que é que a gente enxerga? A gente enxerga que por a gente ter esses pontos na parte do direito constitucional, a gente pode sim defender, inclusive, como um possível ramo autônomo, né? No futuro a gente não sabe, né? Quem sabe a gente cria uma legislação, a gente não sabe, né? No futuro. Um código do direito da moda, já pensou, doutora? É meu sonho, eu defendo isso há muitos anos, inclusive. Então, o que é que eu busquei trazer dentro dessa obra, né? Para demonstrar justamente partindo desse viés jurídico, social, filosófico, econômico, e trazer para o nosso direito como é que tudo isso pode ser protegido dentro do direito da moda. Então, e claro, óbvio e evidente, no âmbito do direito internacional. Então, minha obra, ela versa sobre, mais ou menos, eu só dei uma pincelada nos temas, eu não falei nem da parte de direito para universal, né, que eu defendi na minha obra, que a moda ela pode ser considerada um direito para universal, não sei se você já ouviu falar, que é aquele direito que a gente tem uma decisão, por exemplo, da ONU ou de órgãos vinculados à ONU, e que elas podem ser vinculativas de outros estados, e aí eu dei um exemplo da Unicri, que é um órgão vinculado à ONU, que ele combate a contrafação, e ele se localiza em Turim, e eu disse o seguinte, ó, se a Unicri der um parecer, esse parecer ele pode se tornar vinculativo, e todos os países vão poder utilizar. Então, eu defendi, nesse caso, se eles dessem algum parecer sobre a parte de contrafação que se relacionasse com a moda, o Brasil poderia utilizar, caso ele achasse pertinente. Então, a partir daí, eu defendi como um direito para o universal. Eu também falo um pouquinho sobre isso dentro da minha obra. Eu acho que é isso, eu falei demais, inclusive. Imagina, doutora. Eu tenho até... Eu queria conversar agora um pouco. Vamos conversar. Eu falo, assim, eu tenho o costume de falar que a propriedade intelectual, ela é como se fosse a mãe do direito da moda, né? Sim. Porque por mais que existam outras áreas, né, que a gente consegue citar dentro do direito da moda, sempre cai na propriedade intelectual, né, doutora? Sempre cai, assim, é o tema mais polêmico, o tema que tem mais material para a gente estudar, né? Por Sim. mais que, obviamente, né, outros ramos do direito que falam sobre o direito da moda, quando a gente consegue falar sobre o direito da moda em outros ramos, sejam de extrema importância, mas sempre a propriedade intelectual é citada de alguma forma, né? E assim, eu até brinco que é a mãe, porque Sim. Assim, o direito da moda, ele é muito baseado nisso, né, doutora?
A doutora pode Sim, falar mais que eu. é verdade. Apesar de a gente ter um grande círculo, né, que se relaciona com o direito da moda, mas se a gente pegar, por exemplo, tô vendo que Bia tá aqui, todas as formas e espécies de repressão à infração, por exemplo, de quando a gente fala de marca, patente ou propriedade industrial como um todo, a gente recai aonde? Na lei de propriedade industrial. Se a gente fala de uma estampa, se a gente fala de um design, se a gente fala de uma roupa, a gente vai recair aonde? A gente vai recair no direito autoral. Então, tudo isso faz parte do direito da moda, né? Mais recentemente eu dei uma nova interpretação, por assim dizer, muito mais voltada para a parte de e-commerce e de marketplace. Que a gente recai aonde no direito, na propriedade intelectual? No nome, na marca. Sim. Então, não adianta. Tudo está correlacionado com a propriedade intelectual. A gente não tem muito para onde correr. Os crimes são específicos da lei de propriedade industrial ou lei de direito autoral. Pode recair algum ou outro do Código Penal, mas utiliza-se principalmente a parte da lei específica. Eu não sou especialista em penal, tá, gente? É só um exemplo. Não me perguntem nada de penal, pelo amor de Deus. Tanto, Mas tudo acaba que recai. e falando nos crimes, essa semana que passou foi muito engraçado. Eu peguei um código lá no escritório, bem antigo, um código penal. Porque eu estava procurando um artigo específico. Eu também não trabalho, eu não sou criminalista, gente, eu vou falar aqui também, mas de uma forma bem genérica. E era um código bem antigo, antes, obviamente, da lei de 96, e tratava sobre os crimes da propriedade. O Código Penal tratava, né, Sim, doutora? Eu falei, nossa! exatamente. Antes de 96, o Código Penal ele tinha algumas previsões. Mas como veio a lei específica, a gente lembra lá de hermenêutica, meu Deus do céu, meu segundo ano de faculdade. Lei especial derroga, lei geral, né? Meu Deus, foi do túnel do tempo agora. Coisas que a gente acha que no começo da faculdade que nunca usaremos, mas em algum momento da vida a gente usa, né, doutor? Em algum momento a gente vai usar, é impressionante. Quando a gente menos espera, a gente está usando, inclusive. Que nem no começo da faculdade, tinha aula de economia, eu falava assim, mas que direito, né? Por que eu tô tendo aula de economia? Gente, quando mexe com o direito da moda, né, doutora? Oxi! Eita, quando vai. Bia tá falando, ele ainda trata sobre a destruição dos produtos 530F. Uma boa pessoa para falar sobre repressão às marcas é Bia, viu? Assim, eu sei o básico porque não sou do crime. Também não. Minha parte é mais a parte de contratos, é minha grande paixão, é a parte extrajudicial. Parte de elaboração de contratos, a parte de registro de marca. Eu sou apaixonada por isso. Nem vou falar, porque senão isso aqui dá tema para outra live. Se a doutora Beatriz topar, a gente faz uma live sobre os crimes. Também Ela vai adorar. Eu tô estou para respondendo por ela, marcar com a inclusive. doutora Tayla para fazer uma live sobre consumo, direito do consumidor, que ela, assim, nossa, tudo que eu tenho... Eu vi naquela live dela, foi bem bacana. Nossa, assim, eu falo que ela é 10. Ai, doutora, eu tô muito ansiosa para ler o seu livro. Ai, de verdade. Ele vai estar chegando em breve aqui, e aí não se preocupe que o seu chega autografado. Tô muito ansiosa, porque assim, primeiro que eu acho que deveria existir um incentivo maior para livros da área, porque quando a gente vai fazer pesquisa com livros brasileiros, a gente pode contar no máximo em duas mãos o número de obras que a gente tem, né, doutora? A doutora É verdade. a pesquisa sabe, assim, obviamente que a área específica só de moda tem uma gama maior, mas o fashion law mesmo precisa desse incentivo. Então,
é maravilhoso o que a doutora tá fazendo, lançando o livro, porque a gente precisa de material para pesquisa, né, doutora? Sim, é uma coisa que eu sofri muito no começo. Porque quando eu comecei, ninguém chamava de fashion law, não, nem existia. Eu não sei se Juliana, que é a minha orientadora, tá aqui, eu não vi ela entrando. Foi minha primeira orientadora. Ela na aula, ela falou assim: ah, se você quiser falar de direito e moda, você pode. Eu olhava assim e falei, essa mulher tá doida. E aí no fim da aula eu fui conversar com ela. E aí ela me sugeriu um tema, né? Quem sabe é meu segundo livro, né? Eu preciso só atualizar. Foi a contrafação da marca financiada pela administração pública. Aí eu, que massa. E aí eu comecei a pesquisar. E alguns anos depois eu comecei a ver que existia o direito da moda. Na época, nem palavras-chave eu obtei direito da moda, porque não tinha, né? Não existia. Foi o quê? 2011, 2012? Meu Deus, próximo faz 10 anos. Eu tô ficando velha já. E aí, eu comecei realmente minha pesquisa. E minha especialização não tem aqui ainda. Foi em constitucional, que é a minha segunda paixão. Mas voltada, eu fiz uma análise constitucional mesmo para a possibilidade de uma lei específica só sobre o fashion law. Eu consegui comprovar que tinha, partindo dos princípios do direito norte-americano e com o que a gente tinha no texto constitucional. E no mestrado também fiz em direito constitucional. A minha linha era direito internacional e minha área de pesquisa é propriedade intelectual. Então era uma coisa assim que ia meio que afunilando, né? E propriedade intelectual e eu adaptei para o direito da moda. Então é praticamente minha vida toda, né? E assim, tive muita dificuldade em encontrar material. Não tinha. Não tinha. Eu lembro que no mestrado eu consegui um artigo da doutora Lívia Maia, do Rio. E eu fiquei assim, feliz, maravilhada, porque eu tinha conseguido um artigo em português. Porque não tinha, né? Comprei muita doutrina estrangeira. No meio do meu mestrado, saiu o livro de Gilberto Mariot e de Gisele Cardoso. A moda nos tribunais, né? Isso, exatamente. Inclusive, eu vou fazer um convite dia 20 de julho. Eu, ele e a doutora Carmen, nós estaremos no evento na OAB de Santa Catarina. Ai, que sobre o delícia. direito da moda. Então, já deixo o convite aqui para vocês. Ai, depois você me manda a arte. Mando, com certeza. Para compartilhar. Com certeza. E aí saíram esses 2 livros. Depois que eu terminei, saiu de Letícia, o de Regina, que saiu, tem um novo agora, inclusive eu tenho um capítulo nele, sobre startups na moda. E que nós vamos marcar uma live para a doutora falar disso, né? Vamos, eu adoro falar sobre essas partes de inovação, de tecnologia. Eu tive a oportunidade de fazer um curso no ITS Rio só sobre startups. E na época eu estava com o startup começando aqui. E eu adoro falar sobre isso. É uma paixão grande, inclusive. O convite já está feito, doutora. Pois vamos só ajeitar na agenda que eu volto. E vamos incentivar o pessoal que está aqui a escrever artigos para o Congresso, né, doutora? Por favor, pessoal, escrevam uns artigos para o Congresso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir artigos para a gente publicar um livro, né? E aí a gente tem outra obra de Fashion Law que pode sair muito em breve. Sim. Então, assim, escrevam. Sim, escrevam. Em português, principalmente, porque eu brinco que quem mexe com Fashion Law tem que, no mínimo, saber inglês, né, doutora? Porque, no mínimo. Porque no mínimo. Senão não tem material para trabalhar. Justamente, pronto. Esses princípios, por exemplo, eu dei uma tradução própria. Porque não tinha, eu colocava em Google Tradutor, falei, como é que eu vou traduzir isso, né? E eu dei uma tradução própria, e que era justamente um anti-contrafação, esse aí era tranquilo, e o outro que knock off. Aí eu bati fora, eu fiz, então vamos lá, retirar a mercadoria, né, de circulação. E eu vi que como tinha esses princípios, dá pra gente trazer e usar aqui no Brasil. Então é uma coisa bem bacana. Sim. E assim, quanto mais eu vejo, principalmente em estudantes de graduação, né, o interesse no direito da moda muito tá crescendo demais e o pessoal quer escrever e etc. Então, pessoal, escrevam, né, doutora?
Escrevam. Escrevam para ter material, porque até para a gente, às vezes, fundamentar alguma coisa no trabalho mesmo do dia a dia do advogado, né? Exatamente. Assim, é difícil, porque os casos que tem no Brasil não são, assim, não é, eles não são tão, não tem tantos casos, a gente sempre Isso. acaba citando os mesmos, né? Porque Exatamente. Pronto, sai um ontem novo do TRT. Na verdade, foi publicado em março, mas eu só sobre ontem. Sobre a possibilidade de penhora da marca para fins de satisfação do crédito dos créditos trabalhistas. É uma coisa extremamente nova. Né? A gente nunca tinha visto, nunca. Então, isso já entra para o rol das jurisprudências que a gente pode acrescentar dentro dos nossos trabalhos. Então, isso é muito bom. E sim, quanto mais a gente conseguir trazer jurisprudências bastante interessantes. Eu lembro que na minha primeira pesquisa só tinha um caso da Billabong, que era um caso em São Paulo, um caso de Marcelo Summer e C&A, e só. Eu acho que na época não tinha nem tudo em Labatã ainda. Eram poucos, eram bem restritos. Aquele caso famoso que do TJ de São Paulo, da Village 284, com Sim, pronto. Acho que ainda não tinha quando eu comecei, porque ele foi em 2014, eu tenho quase certeza. E aí só veio depois. São os casos que a gente sempre tem para citar, e infelizmente sempre os mesmos, né, doutora? Exatamente. Mas quanto mais existir pesquisa, né, nessa área, e quanto mais existirem livros, né, na área, primeiro que, assim, desmistifica o direito da moda e tira aquele preconceito, né? Mostra que cada tem vez muita gente mais que tem, inclusive, meu Deus. não vai embora, ele vai ficar, né, doutora? E se depender da Vai. gente, com certeza. Aí é que vai ficar mesmo. E quanto mais a gente tiver isso dentro de direito da moda, mais força ele tem, né, doutora? Sim, exatamente. E mais ele se consolida no mercado também. Eu acredito que todas as publicações são válidas, são importantes. Claudinha é minha aluna, ela está botando, eu sou estudante e me interessa pela área. Deixa eu só cumprimentar a doutora Valéria, que entrou também, magistrada aqui no Rio Grande do Norte. Eu tive a honra de estagiar com ela. Ai, doutora. Sim. Que honra! E quanto mais obras nós tivermos aqui no Brasil, mais o Fashion Law se fortalece aqui e mais material de pesquisa a gente vai ter. Claudinha, um beijo. Eu tô morrendo de saudade de vocês, inclusive. Porque que as férias que começaram hoje já acabem. A gente não aguenta mais fazer home office, né? Que eu não sei o tribunal aí, mas o TJ de São Paulo tá falando que vai tentar voltar agora em agosto, né? Vamos ver. Aqui ainda tá tudo meio que suspenso, menos os prazos virtuais, mas os físicos estão suspensos ainda. Doutora Fran, da Comissão de Juiz de Fora. Ai, nossa, que gostoso. É uma honra. Acho que é Juiz de Fora, né, meu Deus? Fran, me corrija se eu falei errado, pelo amor de Deus. Doutora, Minas. Eu já vou agradecer, porque o seu tempo tá acabando. O Instagram, ele avisa que tá acabando, aí ele acaba antes de dar os 60 minutos, Sim. Né? Eu vou agradecê-la. Foi uma honra recebê-la aqui, de verdade. Assim, a gente já estava ensaiando para marcar já fazia um tempinho, né? Sim. E graças a Deus deu certo. O convite já está feito para vamos marcar. A doutora está mais do que convidada quando vier para São Paulo, vier conhecer aqui a casa de Santo André. Assim, muito obrigada a todos que assistiram a live. Eu aprendi muito, para mim foi uma... que bom! Ai, que bom! Fico muito feliz. Fiquei mais ansiosa ainda para ler a sua obra. Doutora, agora... Muito obrigada, meu Deus. Eu tô vendo a hora eu só fazer assim, o Instagram me cortar. Foi uma honra estar com vocês da OAB de Santo André. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer muitos projetos futuros, se Deus quiser. Agradeço muito o convite, a oportunidade de falar,
a oportunidade de lhe conhecer, ainda que de forma remota, e a gente trocar esse bate-papo. Ó, Mônica tá dizendo que eu vou com ela, porque a família dela mora aí. Ai, que gostoso. Temos vários passeios para fazer aqui em Santo André. Muito. Pois, Tem, então tá bom. Eu tem lhe o cobro. Brechó, que é a nossa parceira, que as advogadas têm desconto se apresentar a carteira. Olha aí, coisa Brechó boa. Boutique, doutora, eu tô convidando todo mundo para visitar, porque tem mais de 5.000 peças no acervo. Então, assim, Que bacana. é muito bacana mesmo. Aí, quando